Estou disposto a pagar o preço para ser feliz? É uma pergunta bem objetiva, e eu acredito que se alguém aqui ainda não fez essa pergunta para si, talvez seja um momento de pensar nisso. Então nós vamos falar disso, dessa questão de pagar um preço para ser feliz, mas com uma visão espiritualista um pouco mais abrangente. Quando a gente fala de sofrimento, tem de tudo, tem tristeza, tem loucura até, né? Tem a corda bamba da vida que a gente encaminha, e tem as alegrias também, não existe só coisa ruim, né? Que a gente não fala só de coisas ruins, não. Tem coisas boas e coisas ruins dentro desse tema. E como eu disse, será que alguém aqui já fez essa pergunta para si? Agora tem uma afirmativa que todos aqui com certeza já se fizeram pelo menos uma vez na vida. Quando a gente fala dessa primeira frase, estou disposto a pagar o preço para ser feliz, essa aqui com certeza é uma afirmativa que a maioria das pessoas, se não todos que estão, mas eu acredito que a maioria já fez uma afirmativa, né? Eu quero ser feliz. Quem é que não quer ser feliz, né? Acho que todo mundo, todos nós queremos ter essa questão da felicidade em nossa vida. E aí vai uma pergunta, e por que então que não consegue ser feliz? Isso tem muito a ver com aquela primeira pergunta lá. Por quê? Por que parece que minha vida, eu estou remando contra a maré, eu nunca consigo alcançar aquilo que eu desejo? Por que isso acontece? Por que comigo? Né? Poxa, tem muita gente, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, faço aquilo, faço a caridade, participo do tal trabalho tal, da campanha Alta de Souza, dou sopa, faço isso, faço aquilo. E por que eu não consigo ser feliz? Né? A visão nossa sobre esse tema é o seguinte, tudo aquilo que a gente colhe na nossa vida, em algum momento ele precisou de ser semeado. Porque ninguém colhe algo que não tenha semeado antes. Alguém aqui já comeu uma batata que ninguém plantou? Alguém vai ter que plantar essa semente, vai dar a batata, e aí alguém vai comer aquela batata. No que diz respeito à felicidade, ou aquilo que a gente traz de vidas pretéritas, é extremamente aplicável a essa questão do porquê que eu não consigo ser feliz. O que você está vivendo hoje é um resultado daquilo que você plantou outrora. E se a gente não olhar para a vida e não perceber isso de forma abrangente, quando eu falo de forma abrangente, é olhar isso sobre uma ótica mais alargada, no sentido de compreender que a vida, essa vida aqui é um pequeno ciclo, né? Os hindus chamam esse ciclo de vida e morte, de ciclo de renascimento e morte, ou roda de Sansara. Né? Então nós estamos nesse processo, todos nós aqui encarnados, estamos nesse processo existencial, de crescimento, de despertar. Né? E é óbvio, nessa chamada giro dessa roda de Sansara, desse ciclo de renascimento e morte, a gente vai passando por determinadas questões, determinadas situações que tem tudo a ver com aquilo que a gente semeou, então, em outro momento da nossa existência. Então tudo tem um porquê de acontecer. Mas é bom deixar claro que o poder, né, de estar feliz ou infeliz, ele está nas nossas mãos, através das nossas escolhas. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e trazem dentro do peito, né, dentro do seu sistema de crença, uma amargura, uma tristeza, uma infelicidade muito grande. E essa tristeza, essa infelicidade, muitas vezes, ela se vê refém disso e não sabe como mudar essa realidade. Não sabe o que tem que fazer. E a maioria das pessoas associam a ter felicidade, né, ser feliz, com ter. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, quando eu passar, quando eu ganhar na loteria, sei lá, quando eu casar com aquela pessoa.
Então as pessoas depositam essa questão da felicidade, de ser infeliz ou não, né, feliz ou infeliz, nas mãos daquilo que está fora. E é um ledo engano, porque essa capacidade, isso está nas nossas mãos, através das nossas escolhas. O que acontece é que muitas vezes as pessoas dizem sim para outras pessoas quando quer dizer não. Né? Ou diz não quando quer dizer sim. O que é pior ainda. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, a pessoa falou para mim que eu estava vendendo minha alma para o diabo para ser feliz. Eu falei para ela, olha, a senhora deve estar equivocada, porque eu nunca fiz pacto com o diabo. Aí ela riu, falou assim para mim, não, eu vou explicar melhor. Vender a alma para o diabo, o termo que eu utilizo aqui, para dizer o seguinte, que você faz muita coisa para agradar os outros em detrimento da tua própria felicidade. E a felicidade, ela tá nas nossas mãos, essa decisão. Só que as pessoas, muitas pessoas nascem com a chamada síndrome de Gabriela. Quem aqui não conhece essa síndrome de Gabriela? Levanta a mão. Aquela musiquinha, eu nasci assim, eu vivi assim, né? Você e não está disposto a mudar. Então a mudança, ela se dá dentro da gente. A pessoa quer que as pessoas que estejam fora mudem, para a coisa ficar boa para mim. E não é assim que funciona. Se tudo está dentro de nós, nós criamos então a responsabilidade ou o poder de estar numa situação ou outra está nas nossas mãos. Felicidade ou infelicidade. Como eu disse, as pessoas colocam então esse poder fora. E isso demonstra muitas vezes somente o grau de miopia. Porque as pessoas às vezes não têm um esclarecimento. E o mestre Jesus dizia o seguinte, conhecereis a verdade e ela vos libertará. As pessoas às vezes passam uma vida inteira com um pirizinho na mão, pedindo me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas ela não está disposta a fazer a parte dela nesse processo de autoajuda. E fica míope mesmo para essa questão da espiritualidade, do despertar, acreditando que tem que ter alguém com a varinha de condão para vir e bater na cabeça dele e prim, né? E dali em diante é mudar tudo na vida. Ou alguém que seja o seu salvador. Que é outro engano que às vezes as pessoas têm. Eu sei que as pessoas podem falar assim, mas Jesus pode ser o meu salvador. Olha, eu concordo em gênero, número e grau, mas coloca um apêndice aí. Desde que você queira de verdade. O próprio Cristo, quando estava aqui na Terra, ele passava em determinados lugares e tinha centenas de leprosos, curava 1, 2. Por que ele não curou todo mundo? Porque certamente ele observava e nem todo mundo queria. Tem pessoas que trazem a capa, o véu da sofrência, como diz um amigo meu, e passa a vida com o pires na mão, sofrendo, e não faz absolutamente nada para mudar aquela realidade dele. E o poder, como nós colocamos, está na mão de cada um. E é disso que a gente vai falar agora. Então, na maioria das vezes, nós criamos situações em nossas vidas para justificar as escolhas e os erros de outrora. Para esconder realmente os 3 defeitos fundamentais que carregamos dentro de nós. Todo mundo tem isso aí. Erros estes que derivam direto ou indiretamente todas as várias limitações individuais que carregamos. Dentro do trabalho do patchwork, eles chamam de obstinação, orgulho e medo. Essas 3, é a base de todo e qualquer sofrimento, de todo e qualquer desequilíbrio. Nós vamos falar disso, mas antes de falar desses 3 defeitos, é necessário relembrarmos a primeira pergunta que foi feita aqui. Estou disposto a pagar o preço para ser feliz? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho durante 10 segundos sobre essa pergunta. Você está disposto ou disposta a pagar o preço para ser feliz? Se a resposta for sim, como está escrito aí, sugiro que inicie uma viagem para dentro de si,
que aqui na nossa casa, na Fonte de Luz, nós chamamos de a grande viagem do autoconhecimento. E nos pórticos da Grécia Antiga, também tinha dizeres que estava relacionado a justamente esse ponto de vista. É uma coisa muito antiga. Os espíritas hoje chamam isso de reforma íntima, né? A pessoa se voltar, fazer a sua reformulação interna. Agora, se a resposta for não, acredito que esteja aqui, com certeza, perdendo tempo. Apesar, como está dito aqui, de todos nós termos esse direito de fazer as escolhas que desejarmos, de perder o tempo. Ocorre que do lado de lá da vida, no plano espiritual ou no plano físico, a semeadura é livre, como eu disse no início, e a colheita ela é obrigatória. E ninguém, absolutamente ninguém, colhe o que não tenha semeado. Então, se a tua colheita hoje não está legal, pode ter certeza que você não está sendo castigado por ninguém. Pode ter certeza que não tem um ser lá te infringindo isso. E se você acreditar que existe um ser, pode ter certeza que esse ser está dentro de você. Aqueles teus equívocos do passado hoje reverberam na tua vida no presente. Essa palavra do Cristo diz justamente isso. E aí muitas vezes a gente se vê numa encruzilhada da vida, não sabe nem que direção toma. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. E aqui essa imagem é bem legal, porque aqui está um caminho bonito, né? E aqui um caminho todo esburacado, cheio de dificuldades, disso e aquilo. Isso aqui existe? Existe. A dualidade ainda existe nesse plano. O sofrimento, a alegria, a tristeza, essa coisa, né, da dualidade, ela existe. Mas, olhando de uma maneira mais abrangente, né, só existe um caminho. Não importa se você vai pelo caminho da direita ou se vai pelo caminho da esquerda. O caminho é um só. E todo mundo vai ter que percorrer esse mesmo caminho. Agora, inconscientemente, as pessoas vivem fazendo os caminhos mais tortuosos, né? Porque não estão dispostas realmente a pagar o preço para ser feliz. E pagar o preço, né, é olhar para esses 3 defeitos e procurar se observar mais. Pagar o preço é assumir, ter aquilo que nós chamamos de autorresponsabilidade. Compreender que nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Tudo. Sejam as coisas boas ou as coisas ruins. A única pessoa responsável somos nós. Não tem outro. Então, voltando, né? Já que vocês estão, as pessoas que ficaram tão dispostas a pagarem o preço, vamos voltar àqueles 3 defeitos. O que é a obstinação? Às vezes as pessoas confundem obstinação com determinação. São coisas bem distintas. Quando você fala assim, eu sou uma pessoa determinada, é aquela pessoa que se determina, eu vou chegar em tal lugar. E ela vai galgando passo a passo até chegar naquele lugar. Isso mostra uma pessoa determinada. A pessoa obstinada, ela também determina o ponto, mas tem que ser do jeito dela. Vocês com certeza devem ter alguém que vocês conhecem, um vizinho, né? Para não dizer dentro do próprio núcleo familiar, mas alguém que vocês conhecem que sempre quer a coisa do jeito dela. Isso é obstinação. Querer determinar as coisas e fazer somente do seu jeito. E só aceita se for dessa maneira. Sabe, vai criando para si uma onda, uma frequência não muito legal, porque ela vai começando a ser excluída. Mas não é os outros que a excluem. É ela mesma que faz isso com ela. Por causa dessa obstinação, achar que é só isso que vale. Né? Imagina a gente aqui pregando aqui, ou falando aqui, não, é só aqui que vocês vão estar salvos. Qualquer outro lugar que vocês forem, vocês vão morrer no mármore do inferno. Gente, é o cúmulo da ignorância. Né? Porque vamos supor que essa casa não tivesse aqui, não tivesse esse trabalho, não tivesse nada disso. Estava todo mundo condenado? Então a gente precisa de ter aquilo que Kardec falava,
de uma fé raciocinada. Né? É ter uma fé, mas uma fé pautada na razão. E não porque alguém disse, né, que tem que ser desse ou daquele jeito. Você tem que sentir isso. E esse primeiro dos 3 defeitos fundamentais, eles estão presentes muitas vezes na nossa vida. Nós criamos determinadas realidades para nós em desequilíbrio, muitas vezes por causa dessa obstinação. E é engraçado, porque se perguntar aqui para algumas pessoas, fizer essa pergunta, ela vai dizer, não, eu não sou obstinado. Agora, se você quer saber mesmo se você é obstinado, pergunte para alguém que já comeu 1 quilo de sal com você. Aí você vai saber. E é bem capaz do outro ainda dizer, não, você é demais. Que isso, eu não sou assim, eu só vivo abrindo mão e não sei o quê, né? Então as pessoas não têm condições, às vezes, nem de olhar para si, olhar para dentro, aceitar o ponto em que se encontra. Tem gente hoje que está matando em nome de Deus. Vocês acreditam nisso? Pois é, em pleno século XXI, né? Gente está matando o outro porque não acredita, não tem a mesma fé que ele tem, não abraça aquela mesma causa que ele abraça. Então está lá a gente matando, por causa dessa obstinação. Lembra desse bichinho aqui dos desenhos animados? Ele se botava em cada situação, por quê? Por causa de ser obstinado em querer, né, aquilo que ele almejava. Aí tinha que ser do jeito dele, porque estava tudo resolvido, de vez em quando ele escapulia da mão dele. Então a nossa vida, com essa questão da obstinação, é muito presente. Né? Às vezes a gente quer alcançar a determinadas coisas, mas tem que ser do meu jeito, no meu tempo. Eu quero para ontem. Mas não está disposto, né, a se trabalhar, a se colocar verdadeiramente em condições. Porque ainda tem outros fatores que estão dentro disso aí, que são as crenças limitantes. Em pleno século XXI, tem muita gente que ainda acredita, entendeu, que se tiver dinheiro vai para o inferno. Mas é verdade. E tem isso como uma crença muito arraigada no campo. Quem não tem, está dizendo a nossa irmã, já vive no inferno aqui. Mas o inferno não tem nada a ver com ter ou não ter. Tem a ver com ser. E as pessoas invertem isso, porque aquilo que você tem está fora. O ser, aquilo que você carrega dentro de você, está dentro. E essa é uma grande diferença, principalmente quando a gente fala de obstinação. A outra palavra que eu coloquei aqui é o orgulho. E o que o orgulho diz? Sou melhor que você e que todos. E para isso a gente só pode dizer o seguinte, gente, trate todo mundo com respeito, colocando sempre no lugar, no seu lugar. A vida dá muitas voltas. Logo amanhã tudo pode mudar. Quando a gente fala de orgulho, tem muitas pessoas que não enxergam também esse defeito. Não consegue observar que ele ainda carrega esses traços, entendeu, do orgulho dentro do seu campo. Kardec dizia que o orgulho é o pai de todos os vícios. E aqui uma frase da Sandra Botelho que é muito interessante. Pare de achar que você é maravilhoso ou maravilhosa, que o seu jeito é o certo e o melhor, que você não precisa mudar. Quanto maior a resistência, maior a dor. E como a gente diz aqui na casa, se você está passando por uma dificuldade, uma dor, seja ela de que natureza for, não só física, moral, espiritual, a dor é somente a medida necessária para a gente despertar. É como se algo superior, divino, dentro de nós, imprimisse em nosso campo, entendeu? Algumas marcas, dizendo, ei meu amigo, acorda. Mais ou menos isso. E por último, o medo. Daqueles 3 que eu coloquei. E gente, todas as outras situações derivam desses 3. O que o medo diz? Tenho medo de perder amor, aprovação, prestígio, consideração e reconhecimento. Por causa de medo,
a pessoa agride as outras pessoas. Por causa de medo, ela paralisa a vida dela e a vida das pessoas que estão ao lado dela. E o medo, então, se torna, né, uma das maiores doenças. Porque ela paralisa não só o corpo, paralisa a mente, paralisa a vontade. E aí vai causar um monte de outros desequilíbrios em nossa vida. As pessoas deixam de dar passos importantes na vida, principalmente relacionados às mudanças que são necessárias, né? Muita gente quer que um milagre aconteça na sua vida. Literalmente, um milagre. Mas não estão dispostas a fazer absolutamente nada para criar essa realidade para si. E quando a pessoa fica nisso, ela fica num ciclo repetitivo de desequilíbrio. Sabe disco furado? Os meninos mais novos aqui com certeza não vai saber nem o que é disco, né? De vinil, né? Mas a gente que tem mais experiência de vida, para não dizer mais velho, a gente comprava aqueles discos de vinil, botava na vitrola lá e botava para tocar, e quando você escutava muito, furava o disco. E aí você escutava muito, ficava fazendo barulho. Cantava naquele mesmo lugar, ficava o furo lá, né? Repetindo aquele campo da música. E tem muita gente que vive uma vida inteira repetindo padrões desequilibrados. Tem muita gente que passa uma vida inteira criando e recriando aquelas mesmas chamadas feridas da alma. É muito comum. E esse medo nasce dentro. Nasce no campo mental. E cabe a todos nós, né, romper essas algemas, essas amarras, essas correntes que nos prendem. Isso é pagar o preço. Pagar o preço é compreender que não tem nada fora, que está tudo dentro. Pagar o preço é compreender que você é 100% responsável pelas suas escolhas, por tudo aquilo que acontece na tua vida. Bom ou ruim. E é engraçado porque eu participo aqui das triagens e muitas vezes vem pessoas aqui que chegam para mim e falam assim, olha meu irmão, eu vim aqui porque eu estou passando por um processo de obsessão. Tem um camarada espiritual que me persegue a vida inteira, minha vida vive atolada em desgraça, né, por causa desse obsessor. Então isso é muito comum, a pessoa querendo arrumar uma justificativa fora, né, para justificar a sua falta de prosperidade, a sua falta de felicidade, de alegria na vida. E aí é óbvio, a gente tem que ter a paciência de olhar para esse irmãozinho ou para essa irmãzinha e dizer assim, olha, esse obsessor, o pior que tem aí não é nem esse. Esse aí a gente trata, é muito mais fácil. Outro dia eu falei isso para uma senhora, ela regalou os olhos. Nossa, você está vendo alguma coisa maior aí? Eu falei, não senhora. Eu estou apenas fazendo uma leitura e compreendendo que o maior obsessor que a gente tem é aquilo que a gente carrega dentro de nós. Com as nossas crenças limitantes, com os nossos pensamentos, com a nossa obstinação, com o nosso orgulho. Esses, sim. Então, é preciso a gente romper isso se a gente está disposto realmente a pagar o preço dessa mudança. Como eu disse, a mudança é dentro de cada um. Se perguntarmos agora a cada um de vocês se querem ser felizes, saudáveis, equilibrados, realizados, né? Vocês querem? Com certeza todos aqui vão responder, claro, sim, é óbvio. E olha, gente, é sério, ainda tem gente que acredita que veio aqui para sofrer. Sério. Tem pessoas que acreditam nisso. Não, eu vim aqui para sofrer, é meu karma. Sério, eu já escutei isso muitas vezes. Eu não estou dizendo que karma não existe. Eu estou dizendo que a maneira como você reage àquilo que vem ao seu encontro vai dizer se isso é um karma ou se isso é um dharma. Tem pessoas que dormem num papelão no meio da rua, é muito mais feliz do que um cara que dorme às vezes numa cama de ouro. Que tem todo o dinheiro do mundo e tudo aquilo. Não quer dizer que é porque tem dinheiro. Estou dizendo assim que o ter não tem nada a ver
com o ser, com aquilo que você carrega dentro de você. Novamente falando disso. Então, é claro que todo mundo aqui quer. Então vai aí mais 2 perguntas só para lembrar. Quanto tempo da sua vida você dedica realmente a isso? A isso que eu falo é você ter uma vida feliz, saudável, equilibrada e realizada. Quanto tempo? Quanto tempo você realmente vibra isso para a tua vida? Eu sei que alguém pode estar se perguntando, mas Carlos, o que isso quer dizer? É simples. A gente cria a nossa realidade, baseado naquilo que a gente mais vibra. Quando fala de relacionamento, por exemplo, muitas pessoas, por causa das crenças que carregam, acreditam que não existe uma pessoa legal, que todo mundo, sei lá, não presta ou coisa desse tipo. Com relação ao dinheiro, ao ter, da mesma maneira. Se eu for rico, eu vou arder no mármore do inferno. Porque eu li lá na Bíblia que mais vale um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Alguém já escutou isso aqui? Pois é. Mais uma vez, isso são apenas crenças que a gente carrega. E aí eu pergunto, quanto tempo, da sua vida você dedica a isso? Nós temos, o dia tem 24 horas, vamos supor que você passa aí umas 8 horas, aqueles que dormem mais, 10 horas do dia dormindo, ou 8 ou 6, o restante então não está dormindo, está trabalhando, isso, aquilo, outro. Mas mentalmente, vibrando, o que você está vibrando? É felicidade, equilíbrio, prosperidade, ou é não prosperidade, não desequilíbrio, não equilíbrio? O que você vibra? Não felicidade ou infelicidade? Então, quer ver um exemplo? Já usei esse exemplo aqui outra vez, mas eu acho legal porque dá uma dimensão muito clara disso. Um jovem, chega numa idade adulta, vai procurar uma pessoa para ser um parceiro, um relacionamento. E ela então se coloca nessa condição de querer, e aí ela chega em casa à noite, vai fazer uma oração baseada na crença dela, ou um pedido, seja lá, acender uma vela para, sei lá, dentro da crença dela. E aí ela vai falar com Deus, aí fala assim, Senhor, eu quero um companheiro ou uma companheira, enfim, uma pessoa para estar ao meu lado, que ele seja bom, que ele me ame, isso, mas Senhor, que ele não beba, que ele não fume, que ele não isso, não aquilo, que ele não me bata, que ele não aquilo. A pessoa passa 5 segundos falando daquilo que quer e passa meia hora tecendo rosário, de coisas ruins. Isso é o tempo da vida que a gente gasta, pensando, alimentando coisas que não são tão legais para nós. Por quê? Porque as pessoas às vezes dizem que não tem tempo, mas passa a vida inteira, ou um dia inteiro, pensando um monte de coisas que causam desequilíbrio, desarmonia, infelicidade, doença. E quer ver um exemplo claro? Eu pergunto a vocês aqui, na última semana, quantas pessoas chamaram vocês para ir para um trabalho espiritual mesmo? Agora, quantas chamaram vocês para ir para tomar uma cervejinha? Não tem nada contra isso, não. Eu estou dizendo assim, a gente é muito mais acionado para coisas que nos desconectam do que coisas que nos conectam a essa realidade maior, essa realidade espiritual. Então, e quando você vai falar com a pessoa sobre isso, a pessoa diz, eu não tenho tempo. Não, está muito corrida, não tem tempo. Gente, é tempo de pensar, de vibrar. Você pode estar num banheiro fazendo número 2, 3 ou 4, que você vai estar lá com a tua mente focada, voltada em algo de acrescente. Tem pessoas que passam, sei lá, 2, 3 horas na frente de um celular, vendo um monte de besteira que não acrescenta nada.
Mesmo assim, na TV, enfim, busca muitas vezes coisas que vão reforçar aquele desequilíbrio que ela traz dentro dela, porque ela se alimenta disso. Algo dentro dela se alimenta disso. Então o tempo reforça apenas esses 3 defeitos, né? E a pessoa diz sempre, eu não tenho tempo. E esse tempo leva a essa falta de tempo, né, leva a pessoa a cometer vários equívocos. Então a maioria das pessoas passam a vida distraída com as coisas do mundo, naquilo que nós chamamos de um piloto automático, vivendo não sabe nem porquê. Esqueceram-se do real sentido da vida. Por quê? Porque estão geralmente buscando, querendo algo fora para preencher uma carência que estão dentro deles. Felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Harmonia espiritual não tem nada a ver com dinheiro. Aquilo que nós colocamos lá, equilíbrio, não tem nada a ver com dinheiro. Isso tudo está dentro da gente. E aí quando a gente vai buscando esse caminho do autoconhecimento, quando a gente colocou lá em cima, a gente vai, quando vai buscando esse real sentido da vida, a gente vai aprendendo a responder essas 3 fases básicas aqui. De onde vim, o que vim fazer e para onde eu irei. O que é que eu vim fazer aqui nessa terra? Será que é só mesmo ter filhos, né? Enfim, ter uma profissão, isso, aquilo, outro? Só que as pessoas esquecem que a gente carrega, leva daqui, independentemente para onde a gente for, a única coisa que nós carregamos aqui são as nossas experiências, aquilo que a gente viveu. Gente, o que viveu, aquilo que experienciou, aquilo que ficou impresso, vou falar assim, impresso na tua alma, na tua essência. É isso que você vai levar daqui. E para aqueles que acreditam que dinheiro é tudo, gente, pode ter certeza que eu nunca vi na minha vida caixão ter gaveta. E se tiver para ele botar o dinheiro que ele tem, se é esse que é o problema, né, com certeza aonde ele não vai poder botar a mão nesse dinheiro. Porque ele não vai ter um corpo físico. Bem, a resposta para essas 3 perguntas que nós colocamos aqui antes, ó, né, de onde vim, o que vim fazer, para onde irei, eu vou deixar para responder num outro dia, porque não é o tema da palestra aqui, isso aqui já detonaria já mais um tempão para a gente falar aqui sobre isso. Então não é o caso. Então veja bem, nós passamos boa parte da nossa vida envolvida apenas com coisas que nos desconectam, como eu disse, do nosso real sentido da vida. A mente fica embotada, saturada de informações que levam a nada. Jogos, vícios, sentimentos ruins, raiva, mágoa, ressentimento, perdão, luxúria, entre outras coisas mais. E quando a pessoa chega aqui, às vezes, com ressentimento, com um sentimento não fraterno, a gente fala assim, minha irmãzinha ou meu irmão, você precisa de trabalhar isso dentro de você. E a pessoa, às vezes, acha que trabalhar isso dentro dela é fazer com que o outro é que tem que mudar. Mas não. É eu que tenho que mudar a maneira como eu recebo isso do outro. É aí que está o grande pulo. A responsabilidade é minha. Eu sei que às vezes a gente que é pai, que é mãe, quer o melhor dos nossos filhos, né? O melhor. Mas é o melhor sobre que ponto de vista? Sobre o ponto de vista deles, pais. Correto? Os pais vieram antes, não é isso? Logo, eles têm um aprendizado do tempo deles, da época deles, e a vida está em constante mudança. Então a realidade que meu pai e minha mãe carregam, possivelmente, é diferente da realidade que eu carrego. Baseado naquilo que está expresso, vivido, não naquilo que vai dentro de mim. Aquilo que vai dentro de mim pode ser também a mesma coisa que vai dentro do meu pai. Né? Ou dentro da minha mãe. Mas isso vai depender muito do sistema de crença, daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero verdadeiramente para a minha vida.
Então, nós devemos acordar para essas realidades. Acordar, gente. Porque tem muitas pessoas que vivem literalmente dormindo para essa realidade espiritual. E aí uma imagem legal para ficar na memória de todos nós. Alguém já viu uma imagem de Deus criando? Já viu? Olha aí, coisa mais linda. Isso é Deus. Você, cada um de vocês aqui são pequeninos deuses. Você está criando e recriando-se o tempo todo. Só que baseado nos referenciais que você traz de vida pretérita, nos referenciais das crenças que você carrega no teu campo, que você já recebeu, herdou do teu avô, que passou, do teu bisavô, que passou para o avô, que passou para o teu pai, que passou para você. Vem herdando esse sistema de crença. Há, sei lá, 600 anos atrás, se você falasse, botasse uma imagem dessa, que isso aqui é Deus criando, você ia para a fogueira. É uma heresia você querer se comparar a Deus. Mas quando a gente usa o termo aqui, Deus, nós estamos falando de um Deus dentro da gente. É um Criador aqui dentro, que sabe o que é melhor, que tem uma sabedoria para guiar a minha vida. Só que a gente não escuta esse Deus, sabe por quê? Porque nós estamos no piloto automático. As coisas vão acontecendo à revelia e a pessoa não acorda. Que precisa de mudar, está lá com aquela chamada síndrome de Gabriela, que agora todos aqui já sabem o que é. Não está disposto a mudar. Quer acabar com o vício, mas quer que alguém faça um milagre na vida dele. Quer arrumar um bom emprego, mas fica lá dentro de casa esperando que algum, sei lá, um gerente, um industrial, vá na porta da casa dele, bata lá e fala assim: minha irmã ou meu irmão, estou precisando de uma pessoa igual a você para trabalhar na minha empresa. Por favor, você aceita. O salário é de 150 mil, mais as despesas todas pagas. Seria bom se as coisas fossem assim, né? Mas as coisas muitas vezes não acontecem dessa maneira. A gente tem que criar essa realidade para nós. Então nós temos que buscar fazer a nossa parte. E essa imagem aqui, eu gostaria que vocês lembrassem sempre dela. Todos nós aqui somos pequeninos deuses, criando a nossa realidade. E olha, para aquela energia criadora que a gente chama de Deus, né? Um ser que está lá, supremo, ele não faz sentido nenhum se o que você está criando é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Para ele é indiferente. É a criação criando. Agora, a partir do momento que eu crio e eu sinto dor, ou eu sinto alegria, né? Eu estou na chamada dualidade. Os hindus, os yogis, dizem que a finalidade nossa na vida é buscar a equanimidade. Equanimidade é um termo que é utilizado para dizer que tudo está bem, independentemente do que acontece. Então, apego e aversão, para quem quer buscar o equilíbrio, isso não existe, porque está num estado de equanimidade, de equilíbrio. E quando está nesse estado de equilíbrio, é indiferente se ele vai dormir numa cama feito de papelão, ou se vai dormir numa cama com um colchão maravilhoso, ou se vai ter dinheiro, ou se vai ter isso, ou se vai ter aquilo. Eu não estou fazendo aqui, gente, uma apologia dizendo que o dinheiro é ruim, porque tem gente que fala isso, né? O dinheiro é coisa do diabo. Que é isso? O dinheiro é uma coisa como qualquer outra. Não é nem boa e nem ruim. Tem uma energia neutra. Agora, o que eu vou fazer com ele pode se tornar uma coisa boa ou uma coisa não tão boa, uma coisa ruim. Isso não tem nada a ver com o dinheiro. Então, se cada um de vocês aqui estão realmente dispostos a pagar o preço para ser feliz, vamos compreender nesse trabalho de autoconhecimento que nós precisamos reclamar menos, agradecer por tudo, não julgar, viver no presente, no agora, porque é agora que acontecem as mudanças,
e seja realmente sincero consigo. Gente, tem pessoas que estão vivendo a vida e passam a vida inteira reclamando de tudo que acontece na sua vida. Se é o que ele mais vibra, reclamar, ele vai recriar mais reclamações na vida dele. Vai recriar, continuar recriando. A escassez da mesma maneira, os relacionamentos em desequilíbrio da mesma maneira. Só vibra isso. Agradecer por tudo, gente, é outra coisa realmente muito importante, outra ação nossa muito importante. E eu falo tudo. Agradecer pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Porque toda vez que a gente se rebela contra algo que acontece para a gente vai ter que repetir. Porque a única moeda de quitação, de karma, como queiram, é o amor. E não adianta, né, botar para fora uma máscara dizendo que eu sou assim, ou que eu aceito tal coisa, mas por dentro está remoendo. Está se matando por dentro. Tem muitas pessoas que vivem isso a vida inteira se enganando. Não estão sendo sinceros. Né? E aí se torna um espiritualista, vem para uma casa espiritual, né? Se veste de branco, pinta o cabelo de branco. Né? Vem aqui, fala de amor, de fraternidade, fala de equilíbrio, mas como é que é essa pessoa na vida dele de verdade? Senão isso aqui fica sendo só uma fachada, a gente está se enganando, não está sendo sincero conosco. Então agradecer por tudo é muito importante. Aliás, é muitíssimo importante para a gente não ficar recriando. Eu brinco com as pessoas aqui, eu falo às vezes, acontece coisas comigo, eu fecho meus dentes e falo assim, Senhor, eu agradeço. Né? Assim, com uma boca fechada, que se eu falar de boca aberta, eu mordo. Né? Então a gente precisa de aprender a agradecer pelas coisas que acontecem na nossa vida, se a gente está realmente disposto a pagar o preço. Eu, por exemplo, quando as coisas acontecem na minha vida, eu não compreendo, eu falo assim, olha, Senhor, eu não entendo. Esse negócio não é bom, o gosto é amargo, mas eu agradeço. Porque deve ter algum motivo. Porque nada acontece de graça na vida de ninguém. Como eu disse lá no início, ninguém colhe o que não tenha semeado. Ok? E Hamed, lá no livro Renovando Atitudes, é um livro espírita, ele tem uma frase lá muito bonita, que ele diz o seguinte, cada pessoa que vive nesse planeta deverá aprender suas próprias lições. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas. Porque cada uma aprende com as suas próprias experiências e no seu momento propício. Então cada um vai ter o seu tempo para despertar para uma realidade maior. Cada um vai ter o tempo para se libertar do vício que tem. Cada um vai ter o tempo para buscar um relacionamento mais equilibrado e harmonioso. Cada um vai ter o tempo necessário para se desfazer das mazelas que o acompanham. Todo mundo vai ter seu tempo. E quem determina esse tempo somos nós. Não tem um cara lá do outro lado com um chicote na mão, dando chibatada na gente. Você tem que sofrer, você tem que ralar a barriga no chão. Isso não acontece assim. Tá aí, ó. Irmão, Hamed, um livro espírita falando disso, que eu estou colocando aqui para vocês. E quantas pessoas, né, querendo salvar o outro, não dá conta nem de salvar a si próprio. Né? Salvar no sentido figurado. Não tem equilíbrio dentro dela para suportar, às vezes, uma pessoa que está dentro do grupo familiar em desequilíbrio e quer tirar a outra do buraco. É a mesma coisa, você está num barranco, a pessoa está lá dentro do barranco e você querer pegar ela apoiado na ponta e a terra está molhada. O que vai acontecer? Você vai para dentro do barranco do mesmo jeito. E outra coisa, só para vocês lembrarem disso, hein? Quando uma pessoa está dentro do barranco, se ela quiser sair, ela tem que estender as mãos. Estenda as mãos aí, minha filha. Aí você está aqui em cima, você vai puxar, não é assim? E se a pessoa não quiser sair do barranco? Não, mas eu amo ela, eu preciso tirá-la desse barranco.
E aí? E tem muitas pessoas que vivem querendo salvar os outros e não conseguem salvar nem a si mesmo. Quer que o outro mude, mas não consegue mudar a si próprio. E quando a gente fala de núcleo familiar ou relações familiares, tem uma coisa que é muito importante. A gente que é filho, a gente deve uma coisa muito importante para os nossos pais. Quando nós somos pequenos, nós devemos respeito, tá ok? Respeito e obrigação. Quando nós somos pequenos, estamos lá ainda comendo o angu dos nossos pais, né? O arroz e o feijão deles. A partir do momento que a gente tem a chamada responsabilidade e vai para a vida, a gente ainda deve pelo menos uma coisa para os nossos pais: o respeito. E se você não honra a tua ancestralidade, de onde você veio, pode esquecer que daí para frente também não vai ser legal. Outro dia eu falei isso para uma pessoa, ela disse: não, mas você é porque não conheceu meu pai. Aí eu virei para ela, eu vou falar assim: olha, eu não conheço seu pai, mas olha, seu pai é pedófilo, é traficante, matou mais de 50 pessoas, era um estuprador, estuprou centenas de mulheres. Não. Então seu pai já deu o que ele mais, a coisa mais importante ele já te deu. A vida. Sua mãe da mesma forma. Então a gente deve ao nosso pai respeito. E para o pai dos nossos pais da mesma forma. Se a gente não buscar isso, entendeu? A gente com certeza vai arcar com essas nossas semeaduras em desequilíbrio. Amanhã vai ser o nosso filho não nos respeitando, né? Nos distratando, mas isso vem naquilo que a gente falou lá no início, na chamada lei de causa e efeito. Independentemente se você é mãe ou pai, ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém se a pessoa não quiser se salvar. Ninguém liberta ninguém se a pessoa, não quiser dar o primeiro passo. E se vocês acham que está errado, de novo, vou relembrar aqui a história do Cristo, né? Que em determinados lugares tinha centenas de leprosos, curava um ou outro. Então, gente, lembra disso. Cada um vai ter que aprender com as suas experiências. Às vezes a pessoa vai ter que cair. Vai ter que se machucar na vida, porque fez as escolhas equivocadas. Vive no piloto automático da vida. E o momento mais importante é o presente. Olha, o momento mais importante da vida de vocês é esse agora que vocês estão vivendo aqui. Daqui a pouquinho isso aqui vai ser passado. Aí vai ser aquele momento que vocês vão estar vivendo, onde vocês estiverem, na casa de vocês, nos lares, né, com a família, enfim, onde estiverem. Aquele é o momento mais importante, é o agora. E se a gente aprende a viver nesse momento importante, com plena atenção, ou atenção plena, como queiram, a gente com certeza vai fazer as escolhas mais alinhadas, né, mais equilibradas, e escolhas que vão, com certeza, trazer o maior equilíbrio ou equanimidade na nossa vida. Ok? Alguma dúvida até agora? Perguntas? Então, vamos lembrar sempre que nós estamos aqui para aprender, não para sofrer. Abandone o passado. Gente, eu não posso mudar o que passou. Flecha tirada não volta atrás. Palavra dita também não. Então eu tenho que mudar daqui para frente. Se eu vibro, passo uma vida inteira vibrando escassez, se eu quero sair dessa escassez na minha vida, seja de que natureza for, eu tenho que vibrar uma coisa diferente. Eu tenho que vibrar a prosperidade. Eu tenho que criar uma realidade diferente. Então se desbloqueie vivendo, como eu disse agora há pouco, no agora. Porque cada um de vocês deve sempre lembrar disso. Ninguém veio aqui para sofrer. Todo mundo veio aqui para ser feliz.
O que ocorre é que a maioria de nós coloca essa felicidade, como eu disse no início, em algo que está fora, no ter. E como eu disse, a dor é somente a medida necessária do despertar. Eu sei que é duro às vezes escutar isso, né? Outro dia veio um irmãozinho aqui, e ele disse que estava com um problema sério de saúde, e aí eu perguntei para ele, eu posso falar isso aqui que eu não estou dizendo o nome, então não tem problema, não há idade, né, expor ninguém. Ele estava com um problema de câncer. E ele falou várias coisas e eu disse essa frase para ele. Aí ele disse para mim, isso é um absurdo. Como é que a dor é somente a medida de despertar, se eu passei a minha vida inteira dedicando ao trabalho espiritual, passei a vida inteira participando de atividades no centro A, depois eu fui para o centro B e falou lá um tanto de coisa. E aí eu disse para ele assim, meu irmão, independentemente do que você fez, tem muita gente indo para o inferno pelo caminho dos céus, que acredita que está dentro de uma casa espírita ou espiritualista como essa aqui, ou dentro de uma igreja católica, ou de uma igreja evangélica, ou de um centro de umbanda, seja lá o que for a religião, que vai para o céu. O que importa é o que a gente está fazendo com a nossa vida, com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Como é que eu posso vir aqui chamar vocês de irmão e eu ser um déspota, por exemplo, dentro da minha casa, com meus filhos, com a minha esposa? Como é que eu posso vir aqui falar de fraternidade, de equilíbrio, de harmonia e sair ali fora e botar um cigarrinho na boca e sair fumando? Ou eu vou para um cantinho ali, pego, faço uma carreira de cocaína, por exemplo, e cheiram a cocaína. Então, meus amigos e irmãos, a dor é somente a medida necessária para despertar. E às vezes as pessoas têm que passar por isso, mas eu quero deixar claro que a partir de hoje, a partir de agora, vocês podem se ver livres desses padrões. Mas tem que mudar algo dentro de vocês. Nós precisamos de mudar esses referenciais dentro da gente, senão nós vamos ficar recriando essas feridas. E é óbvio, gente, nada é por acaso. Nós nos colocamos em uma espécie de trilha que sempre esteve aí, o tempo todo à nossa espera. Você escolhe e elege o seu destino. E olha, está tudo certo. Então, tudo o que acontece na nossa vida foi o melhor. Carlos, você está dizendo que aquele câncer que eu estou com ele foi o melhor? Foi, aquilo foi necessário para você despertar. Sim, mas eu posso morrer desse câncer. Você vai para o outro lado, de lá da vida, daqui a pouquinho está do lado de cá de novo, e vai ficar nesse ciclo até despertar para uma realidade maior. E você vai ter todo o tempo do mundo para isso. Todos nós vamos ter o tempo necessário para despertar. E é falta de amor querer despertar o outro na base da porretada. Você tem que aceitar a minha realidade, aquilo que eu acredito. E como eu disse agora há pouco, tem muita gente matando porque quer que o outro acredite naquilo que ele acredita. Matando em nome de Deus. E quando a gente fala de criação, que eu estou aqui falando, de vibrar uma coisa diferente, tudo isso começa no campo mental. Outro dia eu falei isso aqui também, uma pessoa disse, mas se eu acender uma vela para o meu anjo da guarda, resolve? Olha, pode até resolver, mas qual é a intenção que você está colocando ali? Qual é a energia mental que você está colocando nisso? Porque se você estiver acendendo uma vela querendo que o anjo da guarda resolva teu problema e você fica aqui batendo uma asinha, meu amigo, esquece. Se não está disposto a mudar, então tudo começa na mente. Então, se começa na mente, o que você quer criar para você hoje? E aí a física quântica vai falar da física das possibilidades, né? Nós temos no nosso campo mental N possibilidades, olhando de forma quântica, são apenas escolhas que a gente faz. Então, se você vive criando a mesma situação desequilibrada na sua vida,
Você vive criando essa mesma situação? Padrões repetitivos de sofrimento, de escassez, de não ter dinheiro, de não ter felicidade, de não ter harmonia na vida? Gente, muda. Mas não é para mudar de endereço, que também não vai resolver às vezes. Tem que mudar dentro de você. O referencial que você tem baseado nessas crenças. Então, muitas vezes as pessoas ficam olhando para o buraco da vida dela, sabe? O buraco do disco de vinil que eu estava falando. A pessoa está lá, vira e mexe, caindo naquela mesma situação. Dia após dia está lá derrapando e caindo naquele mesmo ponto. Criando a mesma realidade na sua vida. Tem pessoas que estão no seu terceiro, quarto casamento, sei lá, relacionamento, e está lá criando aquelas mesmas feridas. Às vezes o terceiro ou o quarto falando as mesmas coisas que o primeiro, que o segundo falava. Às vezes anos criando aquela mesma realidade de escassez, de falta, de animosidade, de desequilíbrio. E quando a gente fala então desse buraco, dessas questões, né, que a gente fica repetindo na nossa vida, a gente lembra da autobiografia de um yogi em 5 capítulos, de Sogyal Rinpoche, mestre tibetano. Isso está no livro do Viver e Morrer, de Sogyal Rinpoche, e ele fala da autobiografia em 5 capítulos. E todos nós vivemos na nossa vida esses 5 capítulos aqui, diuturnamente, todo dia. Primeiro capítulo. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Talvez para quem ainda não caiu a ficha, vamos para o segundo capítulo, né? Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Ou seja, ele caiu no buraco de novo. Mas não é culpa minha. Ainda assim leva um tempão para sair. Alguém já se viu nisso aqui, repetindo a vida? Parece que está num disco furado? Pois é, está aí. Segundo capítulo, ele ainda continua achando que não é culpa minha. Terceiro capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou. É culpa minha. Ele já caiu tantas vezes que ele sai imediatamente. Onde é que cada um de vocês estão nesse caminho da vida aí? Nessa autobiografia? Quarto capítulo. É 5, hein, gente? Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Quinto e último capítulo. Ando por outra rua. Quando você fala nas repetições da tua vida, nos desequilíbrios, onde é que você está? Está no primeiro, no segundo, no terceiro? Você está onde na tua vida? Vive recriando as feridas da alma. E botando a culpa, vamos lá, deixa eu voltar aqui, a culpa está em quem? Em alguém, não é eu. Né? Então tem pessoas que passam a vida, né, fazendo escolhas equivocadas e botando a culpa dessas escolhas, da colheita dessas escolhas, nos outros. Eu lembro de um jovem que veio aqui, passar pelo tratamento, veio, conversou comigo. E aí eu perguntei qual era a questão que ele trazia. Disse, olha, eu vim aqui, mas é por causa da minha mãe. É porque eu de vez em quando fumo um baseado. Mas eu não sou viciado, não. Só de vez em quando. No dia que eu quiser parar, eu paro. Agora minha mãe vive me atazanando por causa disso. Porque ela acha que isso vai me levar para o buraco.
Mas olha, meu irmão, eu não sou viciado não, viu? Só faço isso de vez em quando. Mas se você puder me ajudar, eu gostaria. Eu falei, então tá bom. Vou passar um tratamento para você aqui na casa, você vai vir aqui algumas vezes. Só tem uma questão. Você vai vir aqui então, passei lá o tratamento, você tinha que vir aqui umas 16 vezes, 16 quartas-feiras. E durante o período que você vai estar fazendo o tratamento, você não pode fumar esse baseadinho, já que você não é viciado, não tem problema nenhum, né? Falou, claro que não. Ele veio mais 2 sessões só. Está se enganando. Vive caindo no mesmo buraco da vida e é outra coisa, culpando alguém fora. Muitos de nós, nessa autobiografia, ficamos no 1º e 2º capítulo, achando que o problema é o outro. E como eu disse lá no início da nossa palestra, não está disposto a pagar o preço para ser feliz. Porque pagar o preço é olhar para dentro. É ter a chamada autorresponsabilidade, compreender que você é 100% responsável por tudo que você cria na tua vida. Isso é pagar o preço. Trecho do livro Viver e Morrer, do Sogyal Rinpoche. A autobiografia em 5 capítulos. Show de bola, né? E olha, eu, não diferente de vocês, eu estou tão calejado que eu criei até um mantra na minha vida. Eu falo que é o mantra da minha vida. Eu vou falar para vocês aqui, porque quem me conhece já escutou eu falando disso várias vezes aqui. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que acontecer na nossa vida é o melhor. Então não adianta se rebelar. Não adianta achar que é macumba que fizeram para você. Não adianta achar que é o espírito obsessor, que é o obsessor que está me obsediando e está fazendo eu fazer tal coisa. Ei, tudo que acontece, porque tem muitas pessoas que confundem isso aqui e fica inerte, sem mudar, sem fazer nada para mudar. Querendo que um milagre aconteça na vida deles sem fazer esforço nenhum. Gente, pode ser até que isso aconteça, mas isso é uma probabilidade ínfima. Então nós temos que estar atentos. E aí o lema que eu sempre uso na minha vida é esse: tudo o que Deus faz é bom. Dúvidas, perguntas? Poxa, gente, está todo mundo assim com os olhos arregalados, olhando aqui assim. Está tudo entendido, pois não? Sim. Sim. O pessoal aí atrás escutou o que ela falou? Eu vou pedir para ela, você pode repetir, por favor, só porque é interessante isso que ela colocou aqui, é muito importante. No trecho do Viver e Morrer do Rinpoche, ele coloca a culpa como algo que a gente tende a colocar num terceiro, né, em outra pessoa. Aí eu perguntei em relação ao processo oposto, né, quando a gente pega toda a densidade da culpa e coloca na gente mesmo e fica vivendo esse processo de uma forma repetitiva, né? Beleza. Assumindo que a culpa é nossa, mas não conseguindo se libertar disso. Como é seu nome? Nossa, Ariane. Obrigado pela pergunta, viu? Gratidão. Ariane. Então vamos lá. Vou responder isso de uma maneira bem legalzinha, que aí vai servir para todo mundo. Tá bom? Bem, Ariane, eu vou lá na tua casa com um presente na mão, embrulhado. Imagina aqui uma caixa branco, lindo, um laço vermelho. Chego lá, aperto a campainha. Alguém da tua família vem atender a porta e eu pergunto: a Ariane está? Só um minutinho, por favor. Vai lá dentro, daqui a pouquinho você volta na porta da tua casa. Aí eu chego para você e falo: Ariane, está aqui esse presente para você. Você tem 2 opções na tua vida, ali naquele momento. Ou você aceita o presente, ou você não aceita o presente. Correto? Se você não aceitar esse presente, ele fica com quem? Com quem levou, não é isso?
Isso, olhando para essa questão que você colocou, a minha pergunta para você é: por que você aceitou esse presente? Tudo o que acontece que nos são imposto, em algum momento a gente aceita. Quando a gente vive no presente, vive no agora, se observando, a gente está com a mente muito mais expandida. E quando a gente vive dessa maneira, a gente aprende a dizer não, quando sente verdadeiramente dentro da gente que é não. E a gente vai dizer sim, quando a gente sente também que é para dizer sim. O que acontece é que muitas pessoas passam boa parte da vida dizendo sim para o outro, quando queria dizer não. Entende? Então, assim, não existe essa coisa de, eu estou pegando o que não é meu. Em algum momento alguém aceitou. Eu lembro de uma jovem que a gente atendeu aqui, que ela tinha uns bloqueios muito grandes com questões de estudo. E aí eu conversando com ela, ela disse para mim assim, que desde pequena escutava a mãezinha dela bater na cabeça dela: mas você é burrinha mesmo, né, minha filha? Vou te contar, você tem a cabeça fraca. Desde pequena escutando isso. Ela cresceu o quê? Acreditando que ela tem o quê? A cabeça fraca e que ela é burrinha. Então, em algum momento, ela aceitou. Não quer dizer que uma vez aceita, você não possa devolver, ou largar esse presente. O que acontece é que nós estamos vivendo um ciclo repetitivo. E hoje, quando a pessoa, com essa jovem eu estava falando, quando ela lembra dessa coisa de aprender, o que está impresso no campo inconsciente dela, é que ela é o quê? Fraquinha da cabeça. Ela é burra. Aí quem é que está criando isso? Ela pegou o presentezinho, botou debaixo do braço e diz: é meu. Ninguém muda ninguém. Então, a partir do momento que uma pessoa recebeu, ela tem que desfazer daquilo. Comece a partir de agora fazendo escolhas mais conscientes. Agora, lembrando sempre, semeadura livre, colheita obrigatória. Tá certo? E a única pessoa que pode mudar a sua vida, ou a sua, ou a de qualquer outro aqui, é você que muda a sua, é você que muda a sua. A equipe espiritual que nos assiste aqui no plano extrafísico pode nos ajudar? Pode. Mas ela só pode ir até determinado ponto. Porque tem uma lei maior, que é a lei do livre-arbítrio, que ninguém, absolutamente ninguém, seja do lado de cada vida no plano físico ou no plano espiritual, pode ultrapassar. Então é preciso, a equipe espiritual espera, está aqui sedenta de nos ajudar sim, entendeu? Mas é preciso que a gente queira de verdade. E querer de verdade, como disse no início da palestra, é querer pagar o preço. É olhar para dentro. Saber que nós somos, como eu disse agora há pouco, vou repetir isso, 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Não é o que está por acontecer. É o que acontece. O que foi vivenciado. Tá claro? Tá ótimo, então. Vamos encerrando, vamos fechar os olhos, fazer nossa oração para iniciar os atendimentos.